Deixa eu conversar com esse homem que é fonte de informação para o presidente Bolsonaro quando o assunto é o agro, né? Celso Ricardo é o meu convidado, consultor do agronegócio. Celso me mandou uma mensagem anteontem, salvo engano, Celso, que a gente conversava sobre a taxação dos Estados Unidos e eu pedi, Celso, conversa conosco para que nós que vivemos aqui na área urbana, nas cidades, para que a gente possa entender de fato as consequências da taxação proposta por Trump a partir do dia 1º de agosto. Movimentação não há. Sucesso até aqui de negociação, zero. Ou seja, estamos hoje há 2 semanas da taxação ser implementada de fato no Brasil. E as consequências para o agro, Celso? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Prazer estar contigo, estar nessa voz ativa aqui em prol de um Brasil melhor para todos nós. É um prazer muito grande. E realmente, essa questão ligada aos Estados Unidos, a Donald Trump, e também essa possível ou quase certa taxação de 50%, vai trazer para nós, brasileiros, né, brasileiros de bem, e principalmente ao agro, algumas restrições. Mas essas restrições estarão ligadas diretamente a esse encarecimento dos produtos brasileiros no mercado norte-americano. Muitas pessoas tentam, de uma certa forma, culpar Donald Trump por isso, por uma ação ligada a Bolsonaro, e não é. Se nós formos ver de uma forma racional, faz muito tempo que os Estados Unidos não mexem nessa carga tributária a nível mundial. Nós estamos falando de um mundo globalizado, onde o Brasil não teve, nos 2 últimos anos, competência para diversificar a produção, começou a se aliar de uma maneira perigosíssima com uma economia comunista. E os americanos, dentro do seu direito, a partir daquilo que eles buscam de melhor para o seu país, para a sua produção, para o seu setor primário, tomaram as medidas. E o governo brasileiro, Pitoli, irresponsável, incoerente, arrogante, não teve a capacidade de buscar, né, uma aproximação com o mercado americano. E hoje o que nós estamos vendo é que os países do BRICS, né, num movimento totalmente ao contrário, já estão buscando alianças, e olha que eu estou falando da Índia, o país mais populoso do mundo, e eu estou falando da China, né? A maior economia comunista do mundo, que vão procurar os Estados Unidos para uma conversa. Agora, Celso, o efeito prático ainda não chegou. É certo que a gente já tem informação de, por exemplo, pescados que estavam no meio do caminho e voltaram porque chegariam nos Estados Unidos já com a taxação sendo aplicada, os produtores de mel, né, que me chamou a atenção ali do Piauí, enfim, mas nós não sentimos o resultado disso na prática ainda, né, Celso? Não, nós não sentimos o resultado disso na prática. E voltando, né, para o agro, quem vai sentir realmente isso é o produtor rural. Porque a tal da diversificação comercial, o governo Lula nunca fez. Sempre houve um direcionamento, né, para os americanos. E um detalhe importante, que nós estamos embargados desde 2017 com o mercado comum europeu. Então o Brasil se conforta com uma situação de estagnação. Nós não buscamos resolver os problemas, é por isso que eu digo que o atual Ministério da Agricultura é apático, é um Ministério da Agricultura que não é proativo, espera acontecer para depois tomar medidas. O pescado agora ficou claro para nós, desde 2017, sofrendo embargos no mercado europeu, não pode exportar para aquelas localidades. Aí nós temos hoje a carne bovina, né? A carne bovina, os frigoríficos, os grandes frigoríficos, já estão fazendo uma pressão muito grande sobre o pecuarista, o preço do boi está despencando, sendo que o mercado norte-americano fica com 2 ponto alguma coisa por cento do percentual total exportado pelo país, pelo Brasil para o mundo. Então, esses grandes frigoríficos que mantêm esse domínio, o que a gente chama de cartel de preço sobre a arroba do boi, já está começando a derrubar o preço da arroba do boi no Brasil, sendo que eles, frigoríficos, exportam para mais de 100 países. Esse embargo americano para carne bovina brasileira não vai oferecer aos grandes frigoríficos nenhum tipo de prejuízo. Eles vão diversificar devido à expansão do mercado internacional, mas usam desse pretexto, já usaram, né? Já teve até um pronunciamento recente sobre as plantas que estarão paralisando as produções para os Estados Unidos, sendo que elas ainda são pequenas, considerando o total exportado pelo Brasil, mas o produtor rural, Pitoli, é o que vai pagar a conta
E aqueles brasileiros que acham que essa produção toda vai vir para dentro do Brasil, eu tenho uma ideia formada que toda essa guerra criada é de caso pensado do governo federal para criar uma falsa ideia de baixa nos preços dos alimentos no Brasil, porque nós vamos ter uma maior oferta, mas é momentânea. Exato. Se acontecer, será momentânea. Quebra o produtor rural e muito rapidamente os preços tornam a subir novamente aqui no Brasil dos alimentos. Você tocou no ponto-chave para mim, Celso, que é essa história do momentâneo. Porque como vai ter uma produção que não vai ter como exportar, não vai conseguir sair, vai ficar interno. Aí vai ter um superabastecimento aqui, muita oferta, né? Aí com muita oferta o preço vai cair automaticamente. Mas isso é momentâneo. É uma sensação que a gente vai ter momentaneamente, enquanto o produtor vai estar deixando de produzir e quebrando, né, Celso? Exatamente. A gente analisando assim rapidamente, o ciclo está se fechando. Para mim, tudo isso que está acontecendo agora, ele é um caso já programado e planejado pelo governo Lula, o distanciamento com o governo americano. Essas cadeias produtivas vão ter que largar essa produção no mercado nacional momentaneamente. O Plano Safra, que já nasceu comprometido, agora, eu já havia falado isso também lá atrás, né? A equalização dos juros vai fazer a agricultura empresarial pagar juros entre 24%, 26% até 28%, a agricultura familiar em torno de 16%, 17% a 18%. Esse IOF que agora o Moraes mostrou que quem governa o Brasil é ele, autorizando o IOF a 13,5%, vai fazer com que se concretize isso que nós viemos falando há algum tempo. Juros e créditos, juros altos tornam crédito o dinheiro caro. A próxima safra vai ter algum tipo de redução diária e nós, muito rapidamente, teremos uma menor oferta. E aí, esse caos, esse desastre causado pelo Lula agora, nós vamos colher na próxima safra, isso eu não tenho dúvida.